Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto. Nós estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando, que todo o sacrifício de Cristo teve valor eterno. Senhor Jesus, Deus fez ele sacerdote para sempre, para ele nos conduzir, Senhor Jesus, em todas as coisas, nos conduzir à realidade de Deus. Nós precisamos lutar, uma guerra espiritual. Nós não vamos conseguir fazer isso enxergando as coisas com a dimensão dessa terra. Nós precisamos de uma visão celestial para compreender, para conseguir enxergar a nossa real luta. Senhor Jesus, vencer, tocando na sua palavra. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 24, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 21, do versículo 11 ao 28. Ó Senhor Jesus. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próximo a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ó Senhor Jesus. João capítulo 12, versículo 31. Ó Senhor Jesus, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ó Senhor Jesus, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, do versículo 11 ao 18. Ó Senhor Jesus,
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 a 11. Ó Senhor Jesus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18. Ó Senhor Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: lutar contra as forças espirituais do mal. Ó Senhor Jesus. Leiamos: quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não trespassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. A engenharia civil tem muita dificuldade em lidar com a água. Mais difícil ainda é trabalhar com a enorme energia das ondas do mar, que destroem tudo pela frente. Mas, por maior que seja a força das ondas do mar, Deus estabeleceu um limite. Deus disse a Jó: ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus sabe que as ondas do mar vêm com uma energia gigantesca que ninguém consegue deter, mas Ele lhe traçou limites, colocou ferrolhos e portas. Deus disse:
até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Ó Senhor Jesus. Alguns acontecimentos estão fora do alcance da força humana. Tomemos como exemplo a situação em que vivemos por causa do coronavírus. Essa crise quebrou o orgulho de muitos governantes e líderes mundiais. É uma força muito grande que invadiu o mundo todo, causando muitas mortes e problemas sérios, principalmente com relação à economia. É como a força da onda do mar. Entretanto, Deus também estabeleceu um limite. Ó Senhor Jesus, leiamos: não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Deus é sábio. Se ninguém barrasse a energia das ondas do mar, elas iriam destruir tudo. Mas Deus colocou um limite ao mar. E como Deus colocou esse limite? Por meio dos grãos de areia. Uma coisa tão insignificante consegue dissipar a energia das ondas do mar. É aí que está a sabedoria de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Acontecimentos como essa pandemia foram previstos pelo Senhor. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Entretanto, o Senhor nos tranquiliza. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ó Senhor Jesus. Mais adiante nesse capítulo, o Senhor começa a falar sobre a grande tribulação que acontecerá no final dos tempos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Provavelmente esse bramido do mar e das ondas não é literal, mas indica as grandes catástrofes ou calamidades que acontecerão na grande tribulação. Essas catástrofes, epidemias, tribulações e coisas semelhantes são provocadas pelos poderes do céu, que serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Na hora mais terrível, nosso Senhor aparecerá em sua segunda vinda. Ó Senhor Jesus. Hoje enfrentamos uma luta contra o império das trevas. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas forças malignas nas regiões celestes são forças organizadas em hierarquia pelos anjos caídos e demônios. Hoje, essa força domina a humanidade. Ela domina a economia mundial, a política, a religião e a cultura de toda a sociedade humana. E o príncipe desses poderes é Satanás, que detém o controle de todo esse império em sua rebelião contra a autoridade do Deus único. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 12 revela esse cenário de luta entre o povo de Deus, representado pela mulher e o filho varão, e o dragão, que tipifica Satanás, juntamente com seu exército. O filho varão está sendo formado pelos escolhidos do Senhor. Quando o filho varão nascer, o dragão tentará devorá-lo, mas Deus o tomará para si, a seu trono. Esse é o momento do primeiro arrebatamento. Mesmo diante de todas essas dificuldades, vamos perseverar até o fim. Nós queremos ser os escolhidos de Deus, o filho varão. Queremos ser arrebatados ao trono de Deus. Essa é a nossa meta. Ó Senhor Jesus. Hoje, vencemos as forças espirituais do mal com a palavra de Deus. Em Efésios também vemos isso. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, não perca seu tempo ouvindo notícias absurdas e mentirosas, que são veiculadas nas mídias sociais, pois isso pode fazê-lo perder o foco. Querido leitor,
Somos esses que derrotarão Satanás com a palavra de Deus. Portanto, mesmo nos momentos difíceis, vamos orar pelas pessoas e propagar a palavra do Senhor. Vamos aproveitar para entregar às pessoas uma palavra de conforto, de encorajamento e de visão. Temos recebido a palavra profética, que nos orienta e também pode orientar muitos outros. Não fique inativo. Vamos fazer a nossa parte e usar a palavra de Deus para vencer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E a forma de a gente vencer, né, as forças espirituais do mal é com a palavra de Deus. Mas não é com a palavra do passado, como o Senhor já mostrou para nós, né? As palavras que a gente já ouviu tempos atrás, a teologia, né, de maneira normal, de maneira geral, já não pode mais nos sustentar. Nós precisamos da palavra atual, a palavra profética, que vai mostrando para nós a maneira de resistir, a maneira de ir adiante. Por isso que tem que estar atento, não podemos perder o foco. Ó Senhor Jesus, nós precisamos buscar diante do Senhor, no espírito de sabedoria e de revelação, para a gente ter uma visão espiritual, para enxergar a verdadeira luta. Senhor Jesus, nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Senhor Jesus, nossa luta não é contra as coisas visíveis, mas contra as coisas invisíveis, né? Na região celestial, né? na esfera do Espírito. Com nossos olhos naturais a gente não vai enxergar, não vai compreender e não vai lutar. Por isso o Senhor está nos chamando, vamos para a luta, mas vamos para a luta real, né? Que se dá no Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está falando conosco que a gente não pode perder o foco, né? Ele está nos chamando, né? E como eu tenho falado, né? A gente precisa ajudar todos os irmãos, encorajar os irmãos a ler o alimento diário, a tocar na palavra. Senhor Jesus, nós não sabemos quem são os escolhidos, quem são os vencedores, por isso a gente precisa encorajar todos. Isso também vai nos manter ativos, como a palavra mostra para nós. A gente precisa tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então quando nós estamos orando, desfrutando, encorajando os santos, isso faz de nós escolhidos, isso faz de nós aqueles que buscam intimidade com o Senhor. A gente precisa realmente buscar o Senhor. Senhor, eu quero ser um escolhido, eu quero fazer parte do filho varão, eu quero ser arrebatado ao trono de Deus, essa é a minha meta. Mas infelizmente essa não é a meta da maioria dos cristãos. Muitos estão distraídos, estão procurando outras metas, estão procurando lutar pelas coisas visíveis. Hoje no meio dessa pandemia minha luta é para trabalhar, é para ganhar dinheiro e tal, então ficam distraídos. Não, a nossa luta é contra aquilo que é invisível. Senhor Jesus, sem sair da esfera da ação de Deus, a gente vai sair da esfera do cuidado de Deus, da suficiência de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa depender dEle, invocar seu nome, declarar nossa dependência, orar por todos os filhos de Deus, né? Como eu tenho falado, não é uma questão de julgar, fulano ama, não ama, isso e aquilo, não, é realmente uma questão de ajudar. E como colocou para nós aqui, né? É hoje. Hoje nós venceremos as forças espirituais do mal com a palavra de Deus, a palavra atual que está nos dando força, direção, clareza. Ó Senhor Jesus, o inimigo ele quer nos perturbar, ele quer trazer a gente para a esfera terrena, ele quer por meio das dificuldades nos distrair, nos prender nas coisas da terra. Mas nós precisamos nos voltar para as coisas celestiais, onde está a nossa verdadeira luta. Nossa luta não está nas coisas da terra, por isso que falou, não é contra o sangue e a carne. Não é nem contra nem a favor. Não é para eu tenho que garantir meu sustento, meu sangue, minha carne, tenho que cuidar da minha família, cuidar disso, daquilo. O verdadeiro cuidado é um cuidado espiritual. É nos blindar, né, com o capacete da salvação. A salvação tem que guardar a minha mente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O inimigo ele quer nos colocar em conflito, nos levar a duvidar da palavra. Ele quer nos destruir de dentro para fora. Ó Senhor Jesus, quer bloquear nossa mente para as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós, o mar tem uma grande energia, que é formada pelas marés, né, o que controla as marés, né, na Terra, né, a gravidade do Sol, tanto quanto a gravidade da Lua, a rotação da Terra, tem várias coisas que influenciam. E a maré vai ganhando força, e o ser humano fica ali lutando, né, procurando maneiras de bloquear, de arrumar, e Deus já estabeleceu o seu limite. Ó Senhor Jesus. Né? Tem coisas que estão fora do alcance da força humana, mas não estão fora do alcance de Deus. Né? Deus colocou um limite para tudo. Nós precisamos perceber, né, aquilo que Deus estabeleceu
né? E aquilo que ele estabeleceu é algo invisível. Senhor Jesus. Por isso ele não pode ficar olhando para aquilo que é visível, nos limitar, né, nas coisas visíveis. Ó Senhor Jesus. Tudo que tem acontecido ao nosso redor é para a gente depender mais do Senhor. Para a gente desenvolver, aproveitar cada situação para desenvolver intimidade com o Senhor. Ele está nos chamando para isso. Por isso estabelecer o limite. Coisas tão pequenininhas, tão insignificantes, né, que são os grãos de areia. Mas não é um só grão de areia, Senhor Jesus. Se você começar a se isolar e querer lutar sozinho pelas coisas, você não vai conseguir. Mas quando você se une num espírito de oração, você se une a milhares e milhares, milhões de irmãos, né, no mundo inteiro, que também estão orando, estão buscando o Senhor, estão indo diante do Senhor, diante do Espírito, para orar, para dissipar toda essa energia. Ó Senhor Jesus, que as ondas do mar estão colocando. Deus, ele é sábio. Por isso ele está nos dando para nós um caminho em Cristo. Cristo é tanto a sabedoria quanto o poder de Deus. E como a gente já viu essa semana, a sabedoria e o poder andam juntos. Senhor Jesus. A sabedoria nos dá o plano, nos dá a maneira, e o poder nos dá os recursos para a gente poder avançar. É isso que a gente precisa perceber. Ah, irmão, mas eu já conheço muito a palavra. Hoje deixa eu me focar em outras coisas, porque eu já toco muito na palavra, já conheço a palavra. Tudo bem, você tem a sabedoria e o plano, mas você não vai conseguir executar se você não tiver no Senhor. O Senhor que está nos dando recursos, e o recurso do Senhor é a palavra profética. A gente precisa estar atento àquilo que Ele tem falado conosco. O inimigo hoje está, Senhor Jesus, está furioso, porque o Senhor está mostrando para nós, através da palavra profética, as suas estratégias. Se a gente conhece a nós mesmos, a gente conhece a estratégia do inimigo, nós vamos obter vitória sempre. Senhor Jesus, é com isso que ele está furioso. Então ele tem atacado demais os irmãos, distraindo os irmãos para perderem o foco, focar em outras coisas que não são importantes. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós, né, os poderes dos céus na vinda de Cristo vão ser abalados. Que poderes dos céus são esses? São os principados e potestades, os anjos caídos, os demônios, Senhor Jesus, que estão atuando nessa região. Por isso que ele falou, os poderes celestiais, porque celestial é de Deus. Não, os poderes celestiais ele está falando que são poderes de outra dimensão, uma dimensão que é invisível. Eu só posso tocar naquilo que é invisível com olhos espirituais, senão eu não vou ver o que está por trás das coisas. Se eu ficar olhando para as coisas dessa terra, as coisas dessa terra são só visíveis. Mas como a gente já viu na palavra, as coisas visíveis vieram a existir pelas coisas invisíveis. Então tem forças atuando por trás das coisas. E para a gente realmente entrar nessa guerra com a verdadeira palavra, com a verdadeira arma, né, que realmente pode conter tudo isso, é a palavra verdadeira, é aquilo que sai da boca de Deus, não é aquilo que saiu um tempo atrás, mas é aquilo que Deus está falando hoje. É hoje que nós vencemos pela palavra. Irmão, e amanhã? Amanhã você vai pegar de novo a palavra para hoje. O Senhor nos deu um tempo que se chama hoje. Ó Senhor Jesus, para a gente poder realmente ir diante das coisas. Por isso que a Bíblia faz a separação entre as coisas da terra e as coisas do céu. Ó Senhor Jesus, precisa estar bem claro quanto a isso. O Senhor ele quer nos colocar nas coisas celestiais, Ele quer que a gente atravesse essa porta, né, através da fé. E como a gente já viu, a fé, Senhor Jesus, não é simplesmente, eu creio em algo, a palavra de Deus fala isso, isso. Não, é você ir diante do Senhor e aguardar o falar dEle. Deus fala, depois que Ele fala, você diz sim e amém. Aí você cumpre. Isso é fé. Por isso o inimigo ele quer tirar de nós a referência da palavra, que a gente fique distraído com muitas coisas desse mundo. Ó Senhor Jesus. Mas Ele está falando para nós, pela palavra, Ele também vai proteger os seus escolhidos, aqueles que valorizam a palavra de Deus. Nenhum fio vai cair da cabeça, Senhor Jesus. Nada vai acontecer, porque o Senhor está guardando os escolhidos. Mas como que eu faço para ser, um escolhido? O Senhor está mostrando hoje a característica dos escolhidos, como a gente já viu essa semana, a característica dos 11. Aqueles que buscavam o Senhor, viviam na presença do Senhor e davam valor para a sua palavra. Hoje o inimigo está distraindo muitas pessoas com muitas coisas de trabalho, isso e aquilo, e aí deixam de dar valor à palavra, porque acham que precisam realizar muitas coisas, e não dão importância para a palavra. É com a palavra nos sustentando, nos trazendo paz interior, que a gente vai conseguir realmente cuidar de todas as outras coisas exteriores.
Senão, quanto mais eu trabalhar, lutar pelas coisas exteriores, mais cansado, mais desgastado eu vou ficar, mais ansioso, mais exausto, e vou achar que tenho menos tempo do que eu realmente tenho. Mas quando eu estou na palavra, Senhor Jesus, eu entro numa esfera de Deus, uma esfera em que o tempo não é contado, e aí realmente Deus me dá mais tempo, né, me ajuda muito mais a realmente lidar com as situações de maneira adequada. É isso que o Senhor está mostrando para nós. No Espírito, a gente vai lidar com as situações de maneira adequada. Fora do Espírito, o inimigo vai roubar o nosso tempo com as mentiras e muitas outras coisas absurdas. Por isso o Senhor está falando conosco, né, que a gente não pode dar ouvidos a todas essas mentiras, essas coisas absurdas que estão sendo faladas, a inversão de valores e muitas outras coisas. Senhor Jesus, precisamos dar ouvidos ao Senhor, né, buscar o Senhor. E a maneira de a gente vencer é com a palavra de hoje, é a palavra atual. Por isso eu insisto com os irmãos, né, Senhor Jesus, compartilhe aqui nos vídeos do canal, é para ajudar os irmãos a desfrutarem, a valorizarem, Senhor Jesus, a perceber a nossa verdadeira luta, não perder o foco, né? E a gente faz isso como? Intercedendo pelos santos, orando, buscando, entregando palavra, encorajando, Senhor Jesus. É assim que a gente vai vencer. O Senhor está nos trazendo para nós a verdadeira arma para a verdadeira luta. Uma luta que é invisível, que a gente não vê, mas quando o Senhor nos dá olhos espirituais, a gente enxerga. Realmente, né, que são muitas coisas para lutar, muitas coisas, muito além daquilo que a gente imagina, mas realmente a gente não pode perder tempo, né, dando ouvidos para as outras coisas que não são de Deus, mas realmente, né, parar, ouvir aquilo que vem dele. A palavra está nos ajudando, está nos ungindo, está nos ajudando a perseverar, a preservar a coroa da vida que o Senhor já entregou para cada um de nós. E a gente precisa realmente lutar. A questão não é vencer ou perder, mas se manter sempre lutando para manter a nossa coroa, né, Senhor Jesus, para que naquele dia nós possamos ser aqueles, né, que vão ali lutar junto com o Senhor, né, na vinda de Cristo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.